Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui no canal de Saulo Alves. Desde sexta-feira que eu não gravava, né? Mas vamos para esse pós-jogo de Fortaleza 0, Ceará 0, jogo válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Semana que vem já começam as semifinais, a federação não divulgou ainda, até o momento da gravação desse vídeo, não divulgou ainda a tabela. Então não sabemos se o Fortaleza joga sábado ou domingo, mas já sabemos que vai ser no PV e vai ser contra o Ferroviário. Então sábado ou domingo no PV, de domingo ou sábado de carnaval, semifinal ida Fortaleza-Ceará pela semifinal ida. Eu acho que no outro final de semana é a volta, na outra semana final ida, na outra semana final volta. Passa um final de semana sem ter jogo e aí começa a Série B. Então vamos lá. Chamou a atenção, fazia muito tempo que eu não percebia o torcedor não saber o que esperar do jogo de hoje, né? Acho que a gente tinha um momento aí, acho que talvez desde o clássico de 2017, que inclusive nós vencemos aquele clássico, 1-0, o gol do Gabriel Sarrada, foi o apelido que ficou dele, né? Ele fez um gol de cobertura no Everson. Eu acho que desde aquele clássico a gente não tinha tanta desconfiança no Fortaleza, né? E aí, por coincidência, naquele ano também vínhamos de uma enorme reformulação no elenco, né? O elenco que termina em 2016 praticamente foi todo desfeito, não ficou quase ninguém para 2017. Fortaleza fez uma grande reformulação no elenco e foi esse elenco que nos subiu para a Série B naquele ano, né? E aí, eu acho que desde aquele clássico a gente não... Tipo assim, eu não sei o que esperar do jogo de hoje, né? O Fortaleza foi a campo sem lateral esquerdo contratado. O Fortaleza foi a campo com o único atacante contratado que foi anunciado sexta-feira. O outro era o Moisés e foi embora, né? Então a gente não tinha atacante, só tinha o Vitinho no banco. Sem lateral esquerdo. Então o Carpini teve que montar ali um esquema sem ter jogador, né? Então eu vi muita gente criticando o Carpini e eu entendo que poderia ser um pouco diferente, poderia ser assim, poderia ser assado, mas eu não consigo gerar nenhuma crítica ao treinador quando ele não tem peças para botar. Talvez a única crítica que eu faço ao treinador é a insistência do Rodrigo volante, né? Não faz o menor sentido ele manter o Rodrigo, não faz o menor sentido ele insistir nesse jogador. Um jogador que custou 4 milhões de reais para o Fortaleza, que nunca provou nada. Nunca. Nem ano passado, muito menos nesse ano. Então não faz o menor sentido ele seguir insistindo com o Rodrigo. Tirando isso, eu não tenho nenhuma outra crítica a fazer a ele, né? O Fortaleza não tem lateral esquerdo, o Fortaleza não tem atacante. Eu acho que o Carpini entrou num esquema de jogo para tentar proteger o gol, para segurar, para não sofrer, tanto que o Breno pouco pegou na bola, né? Assim, não fez nenhuma defesa, teve aquela cabeçada lá no começo, mas tirando isso não teve apavoro. E eu acho que o Carpini está priorizando isso. Assim, eu não tenho ataque, eu não tenho como fazer uma transição rápida, eu não tenho como chegar forte na defesa do adversário, eu vou me proteger e não vou levar gol, né? E assim foi feito. E aí uma coincidência, né? Nos últimos 3 anos, 2025, 2024 e 2023, com 25 minutos de jogo do primeiro clássico rei do ano, o Fortaleza já estava perdendo de 2-0. Em 2023, o Fortaleza estava perdendo de 2-0 no PV, com 10 minutos. Em 2024, com 15 minutos, também já estava 2-0. Foi aquele que o Fortaleza virou e tomou um empate no final, o gol do Machuca e tal. E ano passado, do mesmo jeito. Assim, parece um filme repetido, onde treinadores diferentes. Em 2023 era o Mugni não, era aquele paraguaio lá, que treinou o Curitiba, esqueci agora o nome dele. Foi em 2023, em 2024 era o Mancini, em 2025 o Léo Condé. 3 treinadores diferentes. O Vojvoda sofreu na mão de todos os 3. E os 3 conseguiram abrir o placar e fazer 2-0 com 20 minutos do primeiro tempo. E hoje a gente viu um Fortaleza diferente, né? Um Fortaleza que se defendeu, se protegeu, não passou sufoco, não passou sustos. Quando o Carpini utilizou ali o Vitinho, a gente conseguiu ver um
uma tentativa, né? Assim, opa, o cara tem uma certa habilidade, né? Tem uma certa qualidade ali, né? Muito pouco também para avaliar por completo, mas eu repito, eu acho que o Carpini ele tá tirando leite de pedra, né? Porque não tem elenco para ele. E eu não lembro, eu nunca faço ideia, assim, eu não tenho ideia de ter visto um Fortaleza tão pobre de elenco como esse ano. Né? A gente sempre via jogador, a gente, tem um lateral é ruim, mas tem um que vai vir, tem um lateral que é mais ou menos, tem um atacante. O Fortaleza não tem nenhum atacante. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? O Fortaleza vai para um clássico rei com nenhum lateral direito, nenhum lateral esquerdo e nenhum atacante titular. Eu nunca tinha visto isso em 30 anos, sei lá, que eu acompanho o Fortaleza, 20 e tantos anos que eu acompanho o Fortaleza. Eu entendo as dificuldades financeiras, eu entendo que a gente passa por uma reformulação, eu entendo que nós estamos quebrados, eu entendo que o Marcelo Paes acabou com o Fortaleza, eu entendo que a gente não tem dinheiro para nada, eu entendo todas as dificuldades, mas eu não consigo entender você ir para um clássico rei sem um lateral esquerdo, você ir para um clássico rei sem um atacante, né? É muito importante, é muito necessário, é fundamental o Fortaleza reorganizar a folha, o Fortaleza fazer a adequação financeira necessária, mas eu não consigo compreender você não ter um lateral esquerdo na metade de fevereiro, né? Porque o Fortaleza joga contra o Ferroviário dia 14 ou dia 15 de fevereiro. Eu não sei se vai ter um lateral esquerdo até lá, né? Eu não sei se vai chegar um lateral esquerdo para jogar no próximo final de semana. Eu não sei se vai dar tempo regularizar ou esse cara chegar para treinar. Eu não sei, não faço ideia, né? Então, a gente vai esperar terminar o Campeonato Paulista mesmo, é isso? A gente vai esperar março. A gente vai começar a anunciar jogador para quando for começar a Série B. A gente pode largar o Campeonato Cearense, então, né? Então, assim, são coisas que eu fico preocupado e fico ao mesmo tempo apreensivo, né? Eu entendo tudo. Mas o futebol é jogado, né? O futebol precisa ter 11 jogadores, o futebol precisa ter um goleiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, zagueiros, meio campo, atacante. Da mesma forma que a gente precisa ter um executivo, que a gente precisa ter um gerente, que a gente precisa ter uma pessoa que entenda de mercado, uma pessoa que entenda de planejamento, uma pessoa que... É necessário ter essas pessoas. Claro que é, mas é muito mais importante ter jogador. É muito mais importante você ter um time para pôr em campo. É muito mais importante você ter um elenco para pôr em campo, né? E o Fortaleza sequer tem um time, Se o Fortaleza não tem um time para pôr em campo, é muita pretensão minha querer um elenco, né? Eu tô apenas querendo um time, 11. Escala de 11 jogadores, sabe, né? Um goleiro, um lateral esquerdo, homens de meio campo, 3 atacantes. O Fortaleza sequer tem um time para pôr em campo. Então eu acho que o Carpini tem feito o que dá. Os jogadores hoje, eu acho que não faltou dedicação, não faltou esforço, não faltou empenho, né? Acho que teve, assim, muita disposição, né? Muita disputa. Com toda essa circunstância, o empate é um ótimo resultado, porque eu acho que todo mundo esperava perder hoje, de fato, assim. Acho que era um jogo bem difícil de você imaginar um outro resultado, né? Você via o Ceará não tendo dificuldades contra as equipes do Campeonato Cearense, goleando um, goleando o outro. Um time bem mais formado, né? Um time bem mais qualificado ali nas suas... Mesmo em meio a limitações, você conseguia observar um certo padrão, né? As coisas já estão mais organizadas, as coisas já estão mais definidas. Tem um lateral direito, tem um reserva, tem um lateral esquerdo, tem um reserva, tem um meio campo, tem um reserva, tem o atacante, tem um reserva, tem 2 pontas, tem 2 reservas. Então você já tem uma cara de time. O Fortaleza não tem cara de time. O Fortaleza tem cara de um amontoado, né? E as novidades parece que não param por aí, porque você tem a saída do Moisés, que deve ser anunciada essa semana, e tem mais jogador também para sair. Eu sei que tem negociação de Pochettino, tem negociação do Rossetto, tem negociação do Kusevich, e você fica nesse meio, nesse turbilhão de notícias, sem saber muito bem qual é o time do próximo jogo, né? Mas eu acho que a pauta negativa tem que acabar, né? Acho que é um pedido, né, para a nossa diretoria, que já são muitos dias, né? Já são muitas semanas de pauta negativa. A gente vive uma sequência de pautas negativas desde o dia do rebaixamento. Fortaleza foi rebaixado ali no começo de dezembro de 2025, e de lá para cá não tivemos assim uma semana de notícia positiva. De lá para cá só são notícias ruins, seja de
de renúncia, de saída imediata do Marcelo Paes, seja de um atacante indo para o Santos 2 dias antes do Clássico Rei, né? Eu acho que a gente tem que começar a chegar a gerar pautas positivas para o torcedor. O torcedor quer ajudar, tá? O torcedor quer chegar junto. Mas a gente também tem que ter algo, cara, né? Eu acho que precisamos ter um time competitivo para disputar o Campeonato Cearense. Faltam 4 jogos para acabar o Campeonato Cearense. Eu entendo que é um campeonato que não tem renda, que é deficitário, que não tem receita. A gente entende tudo isso. Mas o futebol vive de time, né? E isso para mim é inadmissível. O Fortaleza sequer tem um time para pôr em campo. Mas é isso. Meu desabafo aqui desse pós-jogo. Amanhã a gente volta com mais vídeos. Eu vou tentar trazer um resumo aí das últimas notícias amanhã de manhã, tá bom? Então, ó, faça um favor, deixa o like, se inscreva, comenta, compartilha. E abraços a todos, até a próxima.